Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, que nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Todos juntos, como eu amo. Como eu amo, Senhor, A vossa lei. a vossa lei, vossa palavra. Mais uma vez, todos juntos, como eu amo. Como eu amo, Senhor, A vossa lei, vossa palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, o Senhor hoje nos reúne aqui e apresenta para nós a graça dele, oferecida a nós sempre e permanentemente, a graça de poder ouvir a sua palavra. As leituras de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, tratam de um tema muito delicado. É até muito difícil da gente responder, porque precisa de muito discernimento. A pergunta central é: que atenção e zelo eu dedico na escuta da palavra de Deus? Que esforço e empenho eu dedico na busca
não só da escuta, mas da compreensão da palavra. Tem gente que escuta e compreende, tem gente que escuta, mas não compreende, tem gente que nem escuta e nem compreende. E isto é um dos elementos mais que torna a nossa fé enfraquecida. A gente pode começar dizendo assim: por que é difícil ouvir a palavra de Deus e esforçar-se por compreender a palavra de Deus? Ouvir é fácil, mas compreender não é simples, porque o esforço de compreensão vai chegar num ponto que é o mais desafiador. A gente escuta e compreende, e a palavra mexe com a vida da gente, cutuca, provoca reação, chama e apela, convida a gente a atitudes concretas de atualizar a nossa abertura à vontade de Deus hoje, agora, nas situações concretas de minha vida. Tomem comigo, vamos começar pela segunda leitura. A primeira leitura e a segunda leitura são os dois textos que os pregadores de hoje em dia, padres e pastores, usam muito mal e manipulam de forma muito errada essa palavra. Porque ela mal usada e usada apenas para ser um argumento poderoso da minha parte, dizendo a alguém, ou a mim mesmo, eu pego só o que me interessa. E nós vamos ver, tanto na primeira leitura quanto nessa segunda leitura, como é escutar a palavra de Deus, compreender e mudar de vida e aceitar o que Deus fala. Veja, da carta de Paulo aos Romanos, número 8 do seu folheto. Irmãos, sabemos, todos juntos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um jargão, não é? Que a gente repete para tudo quanto é banda. E o desastre é que a gente só pega a metade do versículo. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e aí a gente para nisso e fica só com isso. O que é esse bem? E o que é essa contribuição para o bem? Qual é o bem? É só continuar a ler o mesmo versículo que a própria palavra explica a palavra. Leia: daqueles que são chamados para a salvação. O bem, portanto, e a contribuição de Deus é para a nossa salvação. A gente usa assim: irmão, coragem, firmeza, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, tudo contribui para o bem? A gente pensa que as coisas vão ficar do jeito que eu acho que é bom e que é bem para mim e para minha família. E a gente faz da palavra um pensamento positivo, um poder mental, uma mentalização psicológica e emocional. E a palavra de Deus não é isso, não é essa forcinha barata de pensamento positivo, de otimismo e de sensação psicológica. A palavra e supõe discernimento. Tudo contribui para o bem. O que é essa contribuição e o que é esse bem? A nossa salvação. Continua: de acordo com o projeto de Deus. Tá. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o maior bem e a maior contribuição que Deus dá para mim e para você é a nossa salvação e fazer acontecer em nossa vida, não o projeto nosso, não a realização dos nossos sonhos, mas realizar em nossa vida o projeto de Deus. Como rezamos no Pai Nosso:
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Submetamos nós, Senhor, ao que o Senhor quer. Então, a partir de hoje, você tome cuidado com essa palavra, porque escutá-la supõe não só pegar a metade do versículo e fazer disso um pensamento otimista. Ela é muito mais do que isso. É salvação e é aplicação da vontade de Deus em minha vida. A vontade de Deus, continua a segunda leitura: pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes, lembrada? A imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Irmão, nós somos predestinados a ser conforme a imagem de Jesus. Paulo diz até que Cristo seja tudo em todos. As pessoas que convivem comigo, que convivem com você, vê em nós a imagem de Cristo? Nós somos a expressão viva da presença de Cristo na vida das pessoas, nos ambientes que frequentamos, no trabalho, na família, na igreja, no trânsito. Vamos ao Evangelho. Número 9 do seu folheto, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. É o seguinte: esse texto é de uma riqueza tão grandiosa, mas tão grandiosa, mas tão grandiosa, que eu fiz um esforço, para não me perder na linha de raciocínio, eu fiz um esforço de anotar 7 sinais vigorosos da presença de Deus em minha vida e em sua vida. 7 manifestações que provam a presença de Deus tentando transformar a mim e a você para sermos conformes à imagem de Cristo e não conforme a imagem do shopping e não conforme a imagem da cirurgia plástica ou dos botox que tem nos tratamentos para tentar compensar a carência de nossas almas vazias. Vamos ao texto. Jesus conta 3 parábolas e tira a conclusão dessas 3 parábolas. E nessas 3 parábolas, ele vai apresentar 7 sinais da presença de Deus em nossa vida. Vamos lá? A primeira são 3 parábolas pequeniníssimas, mas de uma riqueza extraordinária. Domingo passado nós ouvimos a parábola do joio e do trigo, lembra? E domingo atrasado a parábola dos 4 tipos de terrenos: beira do caminho, pedregoso, cheio de espinhos e terra boa. Domingo passado no joio e no trigo, os empregados perguntavam para o patrão: quer que vamos lá arrancar o joio? O patrão fala: não, deixa crescer os 2. Se tentar arrancar o joio agora, vai matar também o trigo. Isso não é obra para vocês, os anjos é que vão fazer essa colheita. Então hoje continua dando-nos a compreensão do que é o reino de Deus em nossa vida. Juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todos? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Ele está perto da gente. No início do Evangelho, Jesus iniciou a pregação dizendo: o reino dos céus está perto, não é? O reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Agora, o reino está próximo, é preciso que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é exatamente escutar a palavra, fazer um esforço para compreender a palavra,
e abertura para permitir que a nossa vida seja conforme o que Deus quer. Esse é o esforço nosso. Um tesouro escondido, um homem o encontra, mantém escondido, cheio de alegria. Ele volta lá em casa e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Irmã, irmão, o primeiro sinal de que você tem Cristo em sua vida, de que você vive uma relação íntima de amor e comunhão com o Pai, com Jesus e o Espírito Santo, o primeiro sinal que você vive a novidade do reino dos céus nessa vida, é se você tem alegria. Alegria, inclusive, para desfazer de tudo que você precisa desfazer, dispor e renunciar, para viver essa alegria. Porque o homem o encontra, ele vai e vende, cheio de alegria, ele vai e vende tudo. Então, o reino dos céus é uma realidade que supõe renúncias. Essa é uma das palavras mais difíceis da gente trabalhá-la na pregação e na educação de nossas crianças, adolescentes e jovens, e também de nós velhos. Porque nós vivemos no tempo do tudo pode. Eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Eu tenho que vencer todos os obstáculos da minha vida. Eu tenho que me realizar. Eu tenho que provar que eu vim a esse mundo para fazer diferença. E dá dó. A diferença de que o reino dos céus está presente na sua vida é se você tem alegria, embora você tenha que fazer muitas renúncias. Desculpe falar assim com vocês, pais e mães das crianças e adolescentes. Na maioria das vezes, eu repito isso quase todo domingo na pregação. Vocês foram criados num regime que vocês sempre pensaram, com os meus filhos não vai ser assim. E os pais e mães de hoje pensam que fazer um filho feliz é não ter renúncia. Eu vou realizar os sonhos dos meus filhos. E essa é uma tragédia, porque ele realiza os sonhos das coisas do mundo, mas não experimenta a alegria do reino dos céus. Tem tudo aqui, não se desfaz de nada aqui, e não experimenta a única coisa que conta, a alegria do reino. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Dá-me hoje a alegria do reino dos céus. do reino dos céus. Mesmo fazendo renúncias, Mesmo fazendo renúncias, mesmo me esforçando mesmo me esforçando para deixar para deixar tudo que me impede tudo que me impede de experimentar essa alegria, de experimentar essa que alegria, nada no mundo que nada no mundo me arranque esta alegria me arranque esta alegria do reino dos céus. do reino dos céus. Amém. Amém. Irmã, irmão, a alegria porque encontrou o tesouro, que é o reino dos céus. O tesouro é o conjunto de todas as riquezas. Se você pegar no dicionário o que é tesouro, é um baú com todo tipo de riqueza: ouro, prata, pedras preciosas, joias, não é? Vasos dourados e com todo tipo de aplicação de arte sofisticada. Pois o tesouro é exatamente o tesouro da sua fé. A alegria pelo reino. O tesouro é o quê? O tesouro é a alegria, é a bagagem da fé. Que você abre essa bagagem da fé e dentro desse baú tem todas as coisas preciosas que você herdou dos seus antepassados. Aquelas coisas que Deus deu a graça para você experimentar os sinais dele em sua vida, através de ser gerado por seu pai e sua mãe, ser gestado, nascer, ter vida.
Toda herança que você recebe na fé é o tesouro. Olhe só, para entender o que é o tesouro. Pegue o Salmo. Essa semana eu pedi muito ao Senhor que me ajudasse a fazer essa escolha. O versículo 57, é isso? Primeira estrofe do Salmo. Leia comigo. Esta é a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. Ai, ai, ai. Pai, mãe, vô, vó, de você a herança que eu quero é que você me ajude a observar a palavra do Senhor. Hoje em dia, agora convivendo com família nesse mês de julho, com os amigos, já faz tempo que eu tenho estranhado um tipo de comportamento de gente que está ficando muito comum nos dias de hoje. Pessoas que não fazem nada e não servem para nada. Você puxa a conversa com ela, qual que é a grande esperança que ela tem na vida? Com o que ela se ocupa? Esperar o pai e a mãe morrer para vender a herança. Esperar o sogro, a sogra morrer para pegar a minha parte. Isso existe? Gente, mas eu estou preocupado porque tem muita gente que se ocupa com esperar a morte dos outros para receber a herança. E o salmista diz que a parte que eu escolhi por minha herança é observar vossa palavra, ó Senhor. Diga comigo, Senhor. Senhor, dá-me o tesouro da fé. Dá-me o tesouro da fé. As coisas da fé. As coisas da fé. Que eu escolha. Como minha herança. Como minha herança. Observar. Os tesouros da fé. Os tesouros da fé. Que eu recebi. Da igreja. Da minha família. Dos meus antepassados. Amém. Amém. Segunda parábola. Vai mexer mais em algumas coisas nossas. Vejamos. Versículo 45. Todo mundo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Firma, todo mundo. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Para lá. A alegria é porque encontrei o reino dos céus. O tesouro é o baú das coisas da fé. A pérola preciosa, sabe o que é? Olhe para cá. Para nós a pérola não é um objeto, não é uma ideia, não é um conceito. Para nós a pérola é uma pessoa. A gente abre a Bíblia e encontra Jesus. Ele é a pérola do reino dos céus. Amém? Se você não colocar na sua vida como prioridade fundamental encontrar essa pérola, e por causa dessa pérola ser capaz de desfazer de tudo que te impede de ter essa pérola. Para alguns pode ser desfazer dos bens, porque é escravo dos apegos. Para alguns, para ter essa pérola é desfazer de ideias e de conceitos rígidos, de ambições, de vícios, de manias, de fraquezas. Cada um precisa se perguntar e pedir ao Espírito Santo o discernimento, perguntando assim, para que eu tenha a pérola preciosa que é Jesus, o centro único da fé. O que é que eu preciso renunciar, desfazer para ter Jesus? Irmã, irmão, diga comigo, a pérola única
única é Cristo. é Cristo, O centro da Bíblia. o centro da Bíblia, O único absoluto da fé. o único absoluto da A fé, pérola única da fé. a pérola única da O fé, único que salva. o único que O salva, único que leva ao Pai. o único que leva ao Pai. Em Cristo, Em Cristo, todas as promessas todas as promessas do Antigo Testamento do Antigo Testamento se realizam se realizam plenamente. plenamente, Muito mais muito mais do que Deus prometeu. do que Deus prometeu. Dê uma salva de palmas para a pérola que é Jesus. Um grito de amor a Jesus. A pérola é Cristo. Agora, eu vou pedir um esforço de vocês para a gente fazer essa mexida, vai e volta nos textos. Pegue a primeira leitura. Do primeiro livro dos Reis. Esse também é um texto muito mal usado, muito mal pregado. Nós pregadores manipulamos para fazer as pessoas se convencerem do que nós queremos. E não conduzimos muitas vezes as pessoas a, escutando a palavra e escutando a pregação, se encontrem com Deus, se encontrem com Cristo a pérola. E para encontrar Cristo, você precisa ter uma abertura de coração até quando dorme. Até quando reza dormindo. E hoje nós vamos fazer um exercício muito curioso. Porque nós pregadores usamos muito esse texto para falar do poder da oração de Salomão. Só que hoje nós vamos observar outra coisa. Vamos ler? Que nós vamos destacar daqui um pouco. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite. Está vendo? É tudo assim, coisa nebulosa. Apareceu em sonho durante a noite. E lhe disse: todo mundo? Pede o que desejas e eu te darei. Crianças, adolescentes e jovens, presta atenção vocês. Hoje também Deus fala para vocês, adolescentes e jovens. E vocês podem responder como Salomão: pede o que desejas e eu te darei. Versículo 7, e Salomão disse: todo mundo? Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Mas eu não passo de uma adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Leia: dá, pois, ao teu servo, firme igreja, um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. do contrário, Quem poderá governar este teu povo tão numeroso? vocês que são adolescentes e jovens devem dirigir ao Senhor hoje e fazer o pedido. Com os dons que o Espírito Santo te dá, particularmente no sacramento da crisma, não é? E do batismo, vocês adolescentes e jovens, tem um mundo para vocês enfrentarem. Uma seara enorme para serem operários do Senhor. E o Senhor pergunta: olha, o que você quer nesse mundão todo que você vê? E o Senhor escuta o seu pedido. E Salomão pede um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Irmãs e irmãos, o trabalho dos catequistas nossos, é um dos trabalhos mais delicados na igreja. E a catequese recomeça agora na terça-feira. Porque a função da catequese é exatamente levar as meninas e meninos a olhar para a sua vida, ver os dons e as suas capacidades que têm, ler a palavra de Deus e discernir, moderar as ambições e ganâncias do coração, ter um coração compreensivo,
Porque geralmente o adolescente não tem coração nem um pouquinho compreensivo, não é? O coração do adolescente é bucha de canhão toda hora, não é? Então, o adolescente que pede, eu quero um coração compreensivo, Senhor, compreensivo com meu pai, minha mãe, com o mundo, quero um coração compreensivo, eu quero que o Senhor me dê capacidade de discernir entre o bem e o mal. Sabe que uma das tristezas na vida da gente, de padre, atendendo confissão, é quando a pessoa vem, senta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela começa a contar os pecados. Mais cabeludo que ela fala, e fala assim, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Eu tantas vezes digo, olha, aqui não é lugar para eu julgar o que é pecado ou não é pecado. Aqui é lugar para você trazer o que você discerniu entre bem e mal. Não é papel meu sentar na hora da confissão, da catequese para você. Na hora da catequese, eu acolho o seu discernimento. Na hora da confissão. Na catequese você faz o discernimento. Na educação dentro da família, com o pai e a mãe, a criança desenvolve o discernimento. Aprender a identificar o que é o bem e o que é o mal. Tem pai e mãe, desculpem falar de novo assim, que não conseguem dar discernimento para a meninada de hoje. Tem que vigiar os meninos quando criança, quando adolescente, quando jovem, depois de velho. E a hora que eles ficam pai e mãe, ainda pega os netos para cuidar, porque não deu para o homem velho, para a mulher velha, o filho que criou, capacidade de discernir nem como ser pai e mãe, nem como ser marido e esposa. Isso existe? Esse papel do discernimento você desenvolve na criança desde quando ela está no ventre da mãe. O pai e a mãe já conversando com ela. Quando nasce, até os 3 anos ela recebe o senso. Dos 3 anos até os 7 e 9 anos, ela organiza de forma inteligente, raciocinando com a inteligência e ordena. Mas ela só ordena, ela já estabeleceu o que é o bem e o mal. Presta atenção na reação de Deus. Presta atenção, leia. Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão, agora Deus vai fazer para Salomão a lista de 3 coisas que impressionou muito a Deus, que Salomão, um adolescente, tinha chance de pedir e ele não pediu. Tente acompanhar esse raciocínio, porque ele é muito importante. Geralmente nós pregadores só falamos da sabedoria de Salomão, e porque Salomão rezou de forma sábia, Deus então deu para ele sabedoria, para ele governar como ninguém nunca governou. Olha a reação de Deus, leia. E Deus disse a Salomão, presta atenção, já que pedistes esses dons, e não pediste para ti, está vendo? Deus repara não só o que você reza, mas Deus repara também o que você não reza. Deus ouve o que você pediu, mas Deus também presta muita atenção naquilo que você não pediu. Portanto, tome cuidado a partir de hoje com o que você reza, mas também com o que você não reza. E Deus fica com o coração tocado, porque Salomão não pediu 3 coisas, que é o que nós mais pedimos quando vamos à igreja. Leia. Primeiro, não pedistes para ti longos anos de vida. Todos nós pedimos esse trem. Segundo, nem riquezas. Todos nós pedimos esse trem. Terceiro, nem a morte de teus inimigos. Todos nós pedimos isso. Ainda que essa morte seja: Senhor, eu quero ser o primeiro da sala de aula. E para eu ser o primeiro da sala de aula, os meus amigos têm que não estudar como eu estudo. Isso é pedir a morte do inimigo. Nesses 20 anos de padre, eu nunca encontrei um pai e uma mãe que chegasse em mim orgulhoso dizendo: padre, meu filho não é o primeiro nas notas, mas na escola ele faz uma grande diferença, porque ele promove
um senso de justiça, de amor, de respeito, de solidariedade, de comunhão entre as pessoas, Padre, que é muito mais importante do que ser o primeiro. Nós estabelecemos como critério ser o primeiro, ser o maior. E esse critério que a gente incute na cabeça das crianças e adolescentes faz com que elas pensem que para elas serem felizes, elas têm que ser o primeiro e tem que existir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e os últimos. E essa não é a ordem de Deus. Amém? Preste atenção, irmãs e irmãos. Você reza e você pede o que a Deus? Longos anos de vida, saúde, riqueza. O homem que encontrou o tesouro escondido, ele foi e vendeu todos os seus bens. O que encontrou a pérola preciosa foi e vendeu todos os seus bens, cheio de alegria. Desculpe eu fazer uma confissão meio feia agora, aqui, diante de vocês. Essa semana, a Mega Sena estava acumulada, né? E eu passei a semana com a família na roça, com os amigos. Quando eu cheguei e vi lá o tanto que estava na Mega Sena, eu pensei, nossa, vou lá jogar. Depois, de repente, me veio essa ideia do texto bíblico. Pensei, gente, com essa parábola do reino, pérola, tesouro, e Salomão não pede riqueza, eu não posso jogar na Mega Sena. Eu não preciso ganhar nada, ainda que seja para ganhar, para fazer o bem para os outros, mas eu não preciso ganhar. Eu preciso fazer renúncias para acolher o reino que já chegou e foi dado a mim, a você e a todos nós. E a gente fazer isso não é simples não é fácil não, isso não é uma virtude heróica não. Isso é você pegar a sua rebeldia, a sua falta de compreensão, o coração cheio de ganância, ambição e vontade de resolver as coisas também para os outros, você pegar isso e torcer assim e dizer, modere-se, renuncie o que precisa para acolher a pérola que já está, o tesouro que já está. Irmãs e irmãos, quantas pessoas vêm para a igreja e vêm e traz um pedido de oração e pede ao padre para pedir pela intenção que ela trouxe, e o sonho dela é que ela veio de uma família numa batalha danada, e o grande sonho dela é comprar a casa dela, comprar um lote, fazer o barraco, fazer a casa, e ela batalha, organiza a vida e reza piedosamente 2, 3 anos, 10 anos, 15 anos para comprar a casa. O dia que compra, ela não vem mais rezar porque tem que zelar da casa para não ser roubada. Nunca mais aparece na igreja. Numa das comunidades que eu trabalhei, tinha um senhor batalhador, um vendedor ambulante, um senhor daqueles nordestinos assim, porreta mesmo, um homem de um vigor e determinação para as coisas, que sofreu demais. Ele vinha à missa de bicicleta e quase todos os domingos eu na porta da igreja ele falava, padre, eu quero comprar um carro para mim. Padre, eu vou conseguir. E conseguiu. E ele era um dos que sentava no primeiro banco da missa e passava a maior parte da missa de joelho. Aquilo me tocava tanto. Quando o seu José comprou o carro, ele passou a sentar no último banco e ficava toda hora olhando se o carro estava lá. Está vendo que as conquistas deste mundo, ao invés de te aproximar de Deus, elas podem tirar você da relação com Deus? Até as crianças entenderam. Volte ao Evangelho. Terceira parábola. A alegria é o primeiro sinal de que você está no reino. O tesouro é o baú das coisas da fé. A pérola é Cristo, que é o centro da fé. Agora vem a terceira parábola. Versículo 47. Todos juntos. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se
e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Olha que coisa linda. Os pescadores e a rede representa a igreja. Olha a hierarquia que está vindo. O reino de Deus e a alegria, o tesouro que é o baú da fé, dentro desse tesouro a pérola que é Cristo, e agora o terceiro, o quarto elemento que é a igreja. Os pescadores com a rede que lança ao mar, quando a rede está cheia eles arrastam para fora, sentam-se. É a atitude dos mestres que na época de Jesus sentavam e davam uma catequese. Na cultura e no ambiente da cultura grega, os mestres sentavam e da cátedra ensinava os seus ouvintes. Portanto, os pescadores e a rede representam a igreja e o ensino da igreja. Esse ensino é que gera na gente um coração compreensivo, a capacidade de ter discernimento entre o bem e o mal. A igreja pesca a gente no mar das águas turvas das confusões desse mundo, e a igreja, pela pregação da palavra e pela catequese, instrui-nos e faz-nos discernir o que é o bem e o que é o mal nessas águas turvas do mundo. Os peixes são os cristãos pescados pelos sacramentos. Bacana, né? Os peixes bons são os que escutam a palavra e compreendem. Os peixes maus são aqueles que não escutam a palavra e não a compreendem, ou escutam, mas não compreendem. Pode brincar um pouco? Talvez nessa pescaria da fé, na rede que a igreja lança para pescar, você se sinta no meio desses peixes, dessa barca de Jesus, você se sinta um lobó, um bagre, um cascudo, um peixe que ninguém gosta de nem tocar. Pode brincar, né? Tem piranha também, né? Talvez você pense assim: eu sou o pior peixe nessa rede. A diferença é que lá na lagoa, lá no rio, o peixe que nasce lobó, morre lobó, não é? Que nasce cascudo, morre cascudo. O traíra, então, nasce traíra e morre traíra, não é? Mas nessa pescaria da igreja, o peixe que a igreja pesca, traz e conduz a escuta da palavra e o discernimento, e conduz aos divinos sacramentos e principalmente ao batismo. Pelo sangue de Cristo, eu posso ser o pior peixe nessa lagoa, nesse mar do mundo, que o sangue dele tem o poder de transformar-me numa bênção e no peixe que é um grande dom para ser levado no cesto da igreja para o reino dos céus. Aleluia! Uma salva de palmas bem forte. O grito de amor a Jesus. Irmã, irmão, busque a alegria que só o reino dos céus te dará. Busque o tesouro da fé, e por causa desse tesouro, seja capaz de perder o que for necessário ser perdido. Busque encontrar essa pérola que é Cristo, e por causa de Cristo, aceite renunciar e desfazer daquilo que precisa ser desfeito. Aceite que a pregação da palavra, que o ensino da igreja te dê discernimento, te dê coração compreensivo e te dê a graça de ser pescada e pescado e aperfeiçoado para a glória do Senhor. Olhe como é que termina a parábola. Depois de Jesus falar, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Versículo 49. Todo mundo. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão
para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus Na fornalha de fogo. e aí haverá. Choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam. Sim. Então Jesus acrescentou: todo mundo? Assim, pois, todo mestre da lei que se torna um discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Na fé, você não pode ficar só com as tradições antigas que você herdou dos seus antepassados, não. Na fé, você tem que abrir o baú da fé e encontrar nele também coisas novas. E a novidade é, cada domingo, cada momento que eu abro a Sagrada Escritura e leio a Sagrada Escritura, que eu escuto a palavra, que eu escuto uma pregação, essa palavra traz-me a novidade da graça, da força de Deus para a minha vida hoje, agora, nessa semana. Por isso a gente abre o baú e encontra coisas novas e velhas, porque esse baú, na fé, ele nunca está pronto. Amém? Irmã, irmão, muita gente vem à igreja para pedir o que Salomão não pediu. Longos anos de vida, saúde, paz lá em casa, riqueza, a morte do inimigo. E o Senhor quer para você, a primeira coisa que o Senhor quer para você, o primeiro grande sinal da manifestação do Senhor na sua vida é a alegria do reino dos céus, que inimigo nenhum te arrancará, que riqueza, bem e perda de bens nenhum te arrancará. Amém? Alegria que o mundo não é capaz de te dar. Compreendeste? Pergunta Jesus. Compreendeste? E Jesus pergunta a você hoje: você compreendeu? Está claro para você o que é essa alegria, o que é esse tesouro, o que é essa pérola, o que são os pescadores e a rede, o que é esse mar, o que são esses peixes bons e maus? O Senhor te pergunta: compreendeste? Compreender significa um esforço pessoal de escutar e aplicar a palavra na minha vida. A compreensão abrange um esforço de atenção da nossa parte. É chato, eu tenho absoluta segurança que ouvir uma pregação, principalmente cumprida como a minha, não é nem um pouquinho agradável. Eu tenho absoluta segurança disso. É aborrecido, dá vontade de fazer tudo quanto é trem. Mas só a escuta da palavra e o exercício do discernimento, aplicando a palavra na vida, tendo atenção ao ensinamento de Jesus e permitindo que essa palavra me leve a um engajamento na obediência nova. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a compreender tudo o que ouvi do meu Pai. O que torna você amiga, amigo de Jesus é o seu esforço em compreender o que Jesus te fala. Aí você se torna amiga e amigo de Jesus. Você se torna íntimo do Pai Eterno. Você se torna templo, santuário do Divino Espírito Santo. A manifestação maior do Espírito Santo na sua vida é que não tem aborrecimento, não tem prejuízo, não tem perda, não tem desgaste na família, no casamento, na profissão, no trabalho, não tem perda dos bens. Nada no mundo é capaz de arrancar a alegria que o encontro com a novidade do reino de Deus me dá. Peça ao Senhor essa alegria. Eu tenho certeza que voltando no mês de férias, de descanso, de convivência com os amigos, a família,
Muitos voltam numa ressaca, numa preguiça de enfrentar o batente de volta, a sala de aula, o trabalho. Uma vontade de viver outra realidade que não essa do que você tem enfrentado. E o Senhor diz a você: se você abrir o coração, escutar e compreender, você vai encontrar a alegria do reino. A alegria que as férias não te dão, que a farra não te dá, porque sempre termina em ressaca. Mesmo os dias mais felizes das férias deixa você numa ressaca danada e numa preguiça de voltar ao batente. Peça ao Senhor essa alegria. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração. Peça ao Senhor um coração compreensivo, uma fé capaz de discernir entre o bem e o mal. Peça ao Senhor a alegria que o mundo não tem sido capaz de te dar, que as conquistas das coisas deste mundo não têm te dado. Tem sempre alguma coisa que te espanta, que te assusta, que te deixa insegura, inseguro. Mas o reino dos céus não. O reino dos céus está aqui, perto de você. E você pode experimentar a alegria dele. Está num campo escondido que você precisa procurar, que você precisa se esforçar e buscar encontrar. E pode ser que essa pérola esteja perdida dentro do seu coração, da sua casa, na sua família. Fale com o Senhor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Peça ao Senhor que cure as suas tristezas. Peça ao Senhor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do Pensei mundo que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que lhe cabe da herança.
Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo. Ou se preferir, reze comigo, Senhor. Como Salomão, eu não te peço longos dias para a vida, riqueza ou a morte do inimigo. Senhor, como Salomão, eu te peço, dá-me um coração compreensivo, dá-me o discernimento para saber o que é o bem, o que é o mal. Jesus, por seu sangue derramado, eu apresento todas as minhas fraquezas, todas as minhas maldades, tudo que me torna um peixe ruim no mar do mundo, na igreja, tudo que me torna um peixe condenado a ser jogado fora. Jesus, aos seus pés, eu me coloco, por seu sangue, tira de mim toda maldade, toda fraqueza, todo pecado, toda falta de mansidão, de humildade. Senhor, transforma-me numa bênção, num peixe abençoado na igreja, na barca da minha casa, na minha família, na vida do mundo. Transforma-me numa bênção. Senhor, transforma tudo que em mim é tristeza em alegria nova do reino dos céus. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, o Senhor conhece as causas de minhas tristezas. Cura-me, corrige-me, educa-me, ensina-me, dá-me compreender que nada no mundo pode tirar e destruir a verdadeira alegria que vem do Senhor, do coração do Pai, da vontade do Pai para a minha vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, pérola única, dá-me a alegria do reino. Cura as tristezas que o mundo impõe sobre mim, que meus erros e fraquezas impõem sobre mim. Dá-me a alegria do reino dos céus. Cura-me. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Brada, tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.
Irmã, irmão, como um sinal concreto da alegria do reino de Deus que chega para a sua vida, expresse essa alegria, dirija-se a quem está do seu lado e diga que nada no mundo arranque a alegria do reino de Deus em sua vida.